Bom dia, bom domingo a todos que estão presentes e aos que vão depois futuramente ver a gravação. Que todos estejam bem, né, consigo e com o mundo, que possamos, assim, levar a nossa vida da melhor maneira possível, no sentido de crescimento espiritual, material, né? Vamos conviver com mais harmonia, mais tranquilidade? Vamos viver com mais amor? Vamos ter mais compreensão? Todo mundo vai sair ganhando com isso. Ninguém, né? Todo mundo que está tendo uma atitude assim benéfica vai se beneficiar de quem está por perto também. E o retorno também vem, né? Porque se você é amistoso, as pessoas também vão ser amistosas. Se você for agressivo, também pode esperar que vai ter agressão. Então, vamos tentar fazer um relacionamento mais baseado nos ensinamentos cristãos, né? Pedir, agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, né? Para agradecer por a gente estar aqui vivenciando mais esse momento, né? Essa reunião de leitura, de conhecimento, de discussão, né? De reflexão, de prece, para que a gente possa aí continuar levando a nossa encarnação aí da melhor maneira possível, né? Para melhorar os nossos dias, as nossas atitudes. Eu peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E o subitem, que é... deixa eu ver aqui, tá aqui. O subitem no item, são 6 e 7, são 2 itens, 2 parágrafos. A lição é: destinação da terra, causa das misérias humanas. É esse o título. Dá o quê? Uma página só de leitura. Mas o conteúdo, né, como sempre, é muito amplo, né? O texto é pequeno, mas o conteúdo é imenso, né? É incalculável, né? Conforme a gente vai... Quanto mais a gente vai refletindo sobre aquela lição, você vai ver que as coisas vão tendo uma amplitude cada vez maior. Eu vou partir, então, para a leitura. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra maldade e más paixões, tantas misérias, tantas enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. O que quer dizer esse início da leitura? Que a gente vê essas coisas que foi relatado aqui, as maldades, as más paixões, as misérias, as enfermidades que há neste mundo que a gente vive, e tem-se como padrão, como se isso fosse o planeta Terra. E não. Isso daí são exceções, porque às vezes destacam. Você fica sabendo de determinada pessoa que praticou um crime, uma maldade, ou tem uma pessoa muito doente, mas a gente não pode pegar como referência que a Terra seja só isso. Não, isso aí são exceções. Toda a amplitude dos outros lugares, outras pessoas, a gente, sem perceber, às vezes, se a gente não for fazer uma reflexão mais profunda, a gente acha que o mundo é só isso, só miséria, só doença. Não, não é isso. Tem muitas outras coisas, muitas, infinitas coisas, que a gente tem que perceber. Tanto é que em outras lições falou, né, que você perceber os benefícios, você vai ver que as dificuldades são infinitamente pequenas, comparado do jeito que a gente faz essa reflexão. Então, a Terra não é só isso. Enfermidades, maldades e doenças, crimes, essas coisas. É muito mais que isso. Por isso que a gente tem que ler e refletir sobre isso. Esse julgamento que a gente acabou de discutir provém do ponto de vista limitado em que se está colocado. Por exemplo, você está discutindo determinada situação, uma coisa ruim, negativa, então é um momento pontual, é pontual. Você está falando sobre aquilo, né? Daquela situação difícil que uma pessoa está passando, ou uma maldade, uma doença, alguma coisa grave, uma tragédia. Então, a gente está focado só naquilo, mas a gente não pode pegar isso como padrão para tudo. Entendeu? Isso é uma visão muito limitada sobre isso. A gente tem que abrir o leque para outras coisas. Então, como a gente... vou repetir. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado,
e que dá uma ideia falsa do conjunto. Entendeu? Do conjunto. Não é isso aqui. Isso aqui vê o todo. Se está acontecendo, vamos supor que tem 1000 acontecimentos, você está focado em um só. E os outros 999, que são positivos, que são coisas boas. Então, a gente não. É lógico, você vai vivenciar aquele momento ali, aquilo que está acontecendo, aquele acontecimento negativo. Mas a gente tem que ter noção de que à nossa volta existem 1001 outras coisas diferentes, e que são boas e são positivas. Então, a gente está vivenciando só aquela ideia, que é uma ideia falsa do conjunto. Não é tudo assim. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Aí eu vou fazer uma pergunta. O que é esse acontecimento negativo comparado com todos os acontecimentos, bilhões, trilhões, quatrilhões de acontecimentos que estão acontecendo na Terra, de coisas positivas? O que é essa coisa ruim que você está vivenciando naquele momento, comparado com os outros? E aqui fala, e o que é a Terra comparado com todo o universo? Tipo assim, se aqui o mundo é difícil, de provas de expiação, e os outros mundos elevados de luz que tem? Então, a gente tem que ter esse foco. Tem que ter o foco daquele acontecimento e de todos os acontecimentos que estão acontecendo em toda a Terra, e tem que ter o foco do que está acontecendo no planeta Terra e o que está acontecendo no universo. Entendeu? A gente tem que ter a noção do item, daquele item e do conjunto. E não pode pensar que aquele acontecimento que tá ocorrendo não é o padrão para tudo. Tem que ver o conjunto. Bem menos que há de um lugarejo em relação a um grande império. Ou seja, está acontecendo num lugarejo determinada coisa, vamos falar nos dias atuais, num bairro, você não pode falar o que está acontecendo naquele bairro, que está acontecendo em toda a cidade. Uma coisa que está acontecendo num quarteirão não é padrão para tudo que está acontecendo no Brasil inteiro ou no mundo. A gente tem que ter essa noção. Então, o principal, o foco, o tema dessa lição é isso aí. É a visão desse item e a visão do todo. Então, vamos pensar sempre que a gente está vivenciando uma ínfima fração do que é o todo. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Por exemplo, está acontecendo uma coisa determinada numa residência. Aquilo não é padrão para todo o quarteirão do bairro ou a cidade que está acontecendo. Né? Inclusive, eu estava pensando, hoje de manhã que eu estava lendo essa leitura, eu fiz uma reflexão rápida. Por exemplo, eu peguei como exemplo aonde a Eliane mora, na quadra que ela mora. A quadra. A quadra dela deve ter, acho, 150 metros, 200 metros. É enorme, assim, ela é bem comprida. Vamos por que ela tenha 100 metros, vai. Imagina uma rua residencial onde tenha 100 metros. Aqui, em Marília, como em muitos lugares, os terrenos eram de 10 metros, certo? Então, matematicamente falando, a gente fala o quê? São 100 metros, são 10 casas a cada lado, correto? 10 casas a cada lado. São 20 casas. Só que onde ela mora, tem muitas casas que já foram divididos os terrenos de 10 por 5. Ou seja, em 100 metros, você vai encontrar não 20 casas, você vai encontrar 30 ou mais casas. Vamos por 30 casas. Vamos fechar. Com 30 casas. Cada casa tem uma média de 3 pessoas. Quantas pessoas tem? 3 vezes 3, 9. 90 pessoas. Naquele quarteirãozinho ali, você passa ali durante o dia ou a noite, com determinados horários, você pensa que é uma rua deserta, que é uma rua fantasma. E não. Ali tem, habitando o planeta Terra, ali naquele local, está habitando quantas pessoas? Quanto que eu falei? 60? 90. 90? 90? Não, não. São quantas casas? Eu falei 30 casas, 3 pessoas, 90. 90. 90. Tá? Então, você pode falar o que está acontecendo num lar, que as 90 pessoas estão vivendo a mesma coisa? Vamos supor, tem um lar, ali tem um pai alcoólatra, certo? Que bate nas crianças, bate na mulher,
Ou em outro lugar, ou a mulher bate no marido, ou ela faz um monte de coisa errada, as crianças aprontam. Todas as casas são assim? Você vai encontrar a maioria das casas ali muito amor, muita compreensão, pessoas estudando ali, trabalhando, com um monte de sonhos, objetivos. Você não pode pegar uma casa onde o cara está arrebentando as crianças e espancando a mulher, por exemplo, um exemplo. Que aí pode ser um filho também batendo num pai, entendeu? Ou nos avós, né? Você entendeu? Então, estou pegando assim, como se tivesse uma casa que tem a violência ali dentro. Você não pode generalizar. Você não pode ter essa ideia de que todo quarteirão são assim, entendeu? Então, dentro daquela casa tem gente no celular, no computador, na televisão, tem gente dormindo, tem gente namorando, tem gente que está brincando, criança brincando, totalmente feliz. Ali as pessoas têm seu guarda-roupa com suas roupas, tudo arrumadinha. Ali as pessoas têm a sua geladeira, suas comidas prediletas, entendeu? Ali a pessoa dorme tranquilamente, tranquila, assiste um filme que elas gostam, eles têm diálogo, a maioria você pode ter certeza que é assim, gente. Não é igual aquela casa que está tendo violência. Pode ter mais que uma, duas, três, quatro, pode até ter cinco, sei lá. Mas não é o todo. É esse o tema dessa lição. Você não pode pegar uma casa e falar que todas as casas são desse jeito. Por que eu estou falando isso? Porque todas as casas estão em silêncio. Aquela casa está barulhenta. Então todo mundo está achando que as casas tem briga, xingando palavrão. Não é o padrão, não é aquilo não pode representar o todo. Tanto é que você pensa que a casa a rua está deserta e não está. Vamos supor que tem um acidente grave, ou pessoas brigando na rua, dando tiro. O que vai acontecer? Vai sair todo mundo para fora. Uma rua que você pensava que era deserta, tem 90 pessoas ali, de repente você vê 90 pessoas, uma multidão. Agora dá para você ter uma ideia, em Marília, dá para você ter uma ideia o que é o Brasil? O que é o planeta Terra de 7 bilhões de pessoas? E mais a parte espiritual, que são mais, dizem que falam uns quase 26 bilhões, uma coisa assim. Ou seja, o planeta Terra tem mais de 30 bilhões de seres vivos. Como que você vai pegar um modelo e falar que todo mundo é assim? Como você vai pegar essa casa e falar que todo mundo da rua é igual? Como você vai pegar a cidade de Marília, que tem alguns tipos de problema que as outras também têm? Não, são problemas distintos, particulares. Então, você pegar um determinado acontecimento, uma pessoa muito doente, não está todo mundo doente. A grande maioria das pessoas estão saudáveis e estão ali lutando para ter uma vida decente, digna. Mas para isso você precisa cuidar de você também, para você não ficar doente, certo? Ou algum crime, alguma tragédia, um acidente. Então, a gente não pode se influenciar por esses acontecimentos negativos e ver como um todo. Por exemplo, você pega uma TV, por exemplo, ou a internet, você fica vendo só aquelas porcarias lá. Tipo, não sei quem matou, não sei quem traficou, não sei quem, tragédia, inundação, entendeu? Várias coisas ruins, mas são pontuais. A gente não pode pegar isso como padrão para tudo. Dá para entender? Eu acho que eu fui bem claro, né? Pelo menos eu acho que fui. Qual que é o tema da lição de hoje? É isso. A gente tem que ver que existem infinitas coisas maravilhosas acontecendo em todos os lugares. Então, a gente não pode pegar que coisas pontuais sejam coisas negativas, entendeu? Assim como se a gente começar a olhar o lado bonito, o lado bom, o lado positivo, a gente vai enxergar um monte de coisa que a gente não está enxergando. Porque você está ali focado, muita gente está ali focada em frente à televisão, vendo um monte de tragédia. O mundo não é isso, gente. Você pega ali a corrupção, caras corruptos que está influenciando negativamente uma grande população, não é o padrão, porque tem muita gente trabalhando, muita gente estudando, muita gente fazendo o seu melhor. Todo mundo cumprindo a sua missão da melhor maneira possível. Existe muita gente boa, muito, muito mais do que gente ruins. Então, a gente tem que ser muito pessimista. E eu fazer a lição disso. Olhe à sua volta, olhe o horizonte, tem muita coisa. E assim como o planeta Terra tem muitas coisas ruins, também tem muitos planetas que não têm essas coisas ruins que tem aqui. Guerra, fome, doenças graves, né? Muitas tragédias. Por quê? Destruição do ambiente. Quer coisa pior do que destruir o habitat que a gente vive? Que a gente corre risco até da humanidade se extinguir lá na frente? Tem muitos planetas que não, é totalmente ao contrário. Então, a Terra não é um padrão para todos os mundos. A minha casa não é padrão para todas. A minha cidade não é padrão para todas. Tá? Aqui vai falar aqui na frente, em hospitais, pessoas doentes. Não está todo mundo doente. Pessoas nos presídios sofrendo.
Não. Inclusive, dentro dos presídios, tem muita gente má e tem muita gente boa. Tem muita gente até inocente lá dentro. Então, um criminoso bárbaro, ele não é exemplo para todos os que estão presos. Uma pessoa que pratica um crime na maldade, tem outros que praticam sem nem saber o que é maldade, o que é certo, o que é errado. Ela foi formada dessa forma. A gente tem que ter essa compreensão. Então, a gente tem que ver, ter a visão otimista do mundo, de tudo que a gente estiver observando. Tá? Aí, mais um parágrafo para encerrar. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Então, se você pegar um bairro, né, que a gente estava falando, um bairro bem miserável, assim, materialmente, espiritualmente, bem miserável, onde tem muita violência, onde tem muito alcoolismo, muita droga, muita criminalidade. Ali dentro mesmo tem pessoas boas, a maioria são pessoas boas. E aí, aquele bairro, você não pode pegar ele como exemplo, que é a cidade, vou supor, estou falando de Marília, né? Mas pode ser qualquer cidade, pode ser a sua cidade, tá? Então, tem um bairro ali que tem muitas misérias, né? Coisas muito sórdidas, coisas ruins, mas não é exemplo para toda a cidade. No restante da cidade, ainda existe lugares assim? Tem, pontuais, mas são pontuais. A grande maioria não está nessa situação, gente. Não está, não está. Mesmo que a pessoa tenha dificuldade econômica, ela está fazendo da melhor maneira possível o estilo de vida dela que ela pode realizar, naquele limite que ela tem. Assim como moral também. Estou falando material, mas tem a parte moral. Entendeu? Então, nós vivemos, inclusive eu estava até falando para ele no outro dia, que na lição dos mundos regeneradores, quem participou lembra, né? Que, inclusive, eu estava pensando, depois que eu vi essa lição, e eu ouvi eu mesmo falando depois do vídeo, eu fiz uma reflexão, eu falei, olha, sabe que nós aqui temos exemplos de pequenos bolhas de mundos regeneradores, inclusive vou deixar para outra ocasião para discutir isso. Nós temos aqui exemplos de mundos regeneradores, famílias, bairros, comunidades, que têm uma vida muito decente, muito digna, de um mundo regenerador. Então, aqui a gente já está praticando esse tipo de vida que a gente vai ter lá. Por quê? Porque as misérias que tem, separada dessas pequenas bolhas de vidas boas que as pessoas têm, famílias e comunidades, no mundo regenerador não são bolhas, é todo o planeta. É dessa forma. Todo mundo tem condições financeiras boas, saúde, tem respeito mútuo, sabe? Não tem essas doenças, não tem guerra, essas coisas ruins que a gente tem aqui. Então, no mundo regenerador, todo o planeta é assim. Então, aqui a gente já tem exemplo de mundo regenerador. Então, fecha o parênteses, tá? Vamos continuar a leitura. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital, não se vêem senão doentes estropiados, não é isso? Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todas as maldades. É aquilo que a gente acabei de falar. Você não pode pegar como padrão uma visão única do conjunto. Dentro dos presídios, todos os vícios reunidos. Tá? Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Entendeu? Então, está falando de coisas pontuais. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã. Ou seja, você não pode julgar a Terra como um grande presídio, um grande hospital que todo mundo está doente, um grande bloco de pessoas más. Não é isso. Entendeu? O que está revelando aqui? E a gente tem que refletir sobre isso, porque ela é, a Terra, ao mesmo tempo, tudo isso. A Terra é tudo isso. E se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital pessoas sadias, nem às casas de correção, os presídios, aqueles que são maus. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ou seja, determinados lugares, os doentes. Por quê? Um hospital que só tem doente? Porque só os doentes que vão para os hospitais. Então, fora dos hospitais, existem outros tipos de vidas. Para os presídios, está concentrado os que são criminosos, mesmo que talvez tenham inocentes lá, mas são enviados para lá. Então, são locais pontuais. As pessoas que são miseráveis materialmente falando, vai para as favelas, vão morar na rua,
entendeu? Então, são pequenos blocos de grupos de pessoas que estão vivendo aquele tipo, aquele estilo de vida que escolheram ou que, de alguma forma, foram levados para aquela situação, tá? Então, a gente tem que ter ideia desses blocos e do restante do planeta, entendeu? É essa a grande reflexão. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está todas nos hospitais e nem nas prisões, olha só, toda a humanidade não está na Terra. Tá vendo? As comparações que eu fiz no início, tá falando aqui, eu fiz a comparação porque eu já tinha lido o texto, né? Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre a pena, o tempo que foi para cumprir. O homem deixa a terra por mundos mais felizes. Olha que, em poucas palavras, como ele sintetiza toda a lição. Quando está curado das suas enfermidades morais. Ou seja, a terra, ela não é tipo assim um presídio igual o presídio nosso, um hospital do jeito que é, né? É diferente, porque aqui a prisão é quando você praticou crimes materiais, as doenças materiais. É lógico que tem doenças espirituais, mentais, que vai para as físicas, tá? Aqui é diferente. Aqui são doenças, são crimes, são maldades mais materiais do que outras coisas. A terra, que é muito material, quando você vai para outro mundo, você é curado das enfermidades. Quem entendeu o que eu falei? Das enfermidades morais. Aí você vai para outro planeta. Morais. Entendeu? É tipo, você está no hospital Terra, você se cura moralmente e vai para mundos regeneradores. Você está numa prisão, numa cadeia chamada Terra, e você cumpre a sua pena e você está recuperado moralmente e você vai para outro planeta. Deu para entender essas comparações que eu fiz e que a lição fez aqui? Entendeu? Ela está muito clara. É lógico que se ainda tem dúvida, tem que ser lida, tem que ser, se quiser ouvir de novo a gravação, tá? Porque aí você vai tendo cada vez mais uma compreensão, porque é simples e ao mesmo tempo é muito complexo de entender, tá? É lógico que tem gente que vai ouvir esse vídeo ou ler essa lição, ela não vai entender uma vírgula, ela não vai entender uma frase. Como tem pessoas que vai fazer assim, ó, vai caindo. Quando você está preparado para receber um conhecimento, as coisas vão caindo. Você vai falar, tá. É tipo um quebra-cabeça que vai se encaixando. Agora, quem não está preparado vai ter que levar às vezes tem que ter outras encarnações para voltar e aprender para um dia pegar uma lição dessa e entender. Muita gente não entende. Tá? A gente tem uma média de interpretação e tem gente que já nem precisa da lição, que já está embutido nela todo esse ensinamento. Ela já vive. É uma coisa natural essa vivência. Então, a lição que nos deixa, está andando quase 30 minutos, a lição que nos deixa é o foco, o tema é esse. As coisas pontuais e o todo. Da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu planeta, de todo o orbe. Quando eu falo planeta e orbe, eu quero dizer o seguinte, não sei se é essa a referência certa. Eu falo planeta que é material, e o orbe é o material espiritual, é tudo, tá? E o universo, tá? Então a lição fala de tudo isso. Fala da sua casa, do seu planeta, do seu orbe, do seu universo. Nós fazemos parte do universo total. A gente está aqui, você pode usar qualquer palavra. Nós estamos num presídio, nós estamos no hospital, nós estamos numa casa de recuperação, nós estamos no planeta Terra. A gente vai sair quando for curado. Quando pagar a pena. Quando ter o reconhecimento e a amplitude moral. Vai se elevar e você vai ter direito a ir para um outro lugar. Tá? Essa é a grande lição. Espero que vocês tenham entendido e quem for ver o vídeo também que entenda, né? É essa a grande lição de hoje. Esse é o tema. Então, a gente pode depois, vou fazer a prece final, pode ser? E aí a gente discute? Então tá. Alguém quer fazer uma prece ou eu mesmo faço? Não? Então, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, tá? A cada dia é um ganho novo, é um horizonte que vai se ampliando cada vez mais, né? Esperamos que a gente realmente tenha entendido mesmo, a gente pensa que entendeu, mas espero que tenha entendido de verdade, tá? Porque é lógico que se você entendeu, você vai melhorar um pouquinho a sua vida, né? O mundo espiritual é assim, é conta-gotas, você não dá uma melhora de repente. Apesar que se a gente quisesse, a gente poderia mudar assim radicalmente, mas a gente não consegue mudar.
é a conta-gotas. Então, eu espero que a gente tenha mais uma gotinha de conhecimento e de melhora e de progresso, e que quem esteve presente, que são encarnados e os desencarnados também, possam ter se beneficiado dessa leitura, dessa discussão, e que todos possam ter esse grande reconhecimento do todo, que tem muitas, infinitas coisas boas em todos os lugares que a gente estiver. Só depende da gente entender e enxergar, que tem olhos de enxergar, que enxergue, que tem ouvidos que ouça, e que tem a palavra que fale, e que tem o pensamento que pense, e que tenha toda essa amplitude para a gente conseguir realizar grandes coisas nessa nossa vida. Vamos melhorar a nossa vida? Vamos progredir materialmente, espiritualmente? Vamos ser merecedores de coisas melhores, além do que a gente já tem? Vamos valorizar as coisas boas que a gente tem, porque senão a gente não merece coisas melhores, tá? A gente pensa que as pessoas que são realmente felizes pensam até que não tem coisas mais. Nossa, eu sou tão feliz em tantas coisas que não preciso mais, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Lá na lição de Mundos Futuros fala sobre isso. A gente tem infinitas coisas que a gente nem imagina. Não dá nem para a gente avaliar de maravilhas que a gente pode ver, de mundos maravilhosos, materialmente falando, espiritualmente, que a gente pode viver. Então, a gente é merecedor à medida que a gente vai fazendo a nossa parte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Assim seja. Bom domingo. Aproveitem aí essa grande jornada nesse planeta Terra. Amém.